Poderia uma única assinatura, coagida de uma adolescente aterrorizada, reescrever o destino de uma nação e encharcar suas terras de sangue décadas mais tarde? Na penumbra de um castelo inglês, longe dos olhos da corte, uma princesa de 16 anos enfrentava não um exército, mas algo infinitamente mais assustador: o olhar implacável de seu próprio pai, o rei Henrique VIII. A pena tremia em seus dedos e a tinta no papel parecia mais escura que o próprio abismo. O documento à sua frente não era um tratado de paz ou uma declaração de guerra, era a anulação de sua própria vida. Ao assiná-lo, Maria Tudor, a joia da coroa, a herdeira amada da Inglaterra, admitiria que sua mãe, a rainha Catarina de Aragão, nunca fora verdadeiramente rainha, que o casamento de seus pais fora um pecado aos olhos de Deus e que ela, Maria, era uma bastarda, uma filha do incesto, uma nulidade. Cada letra que ela traçasse seria um golpe de martelo nos alicerces de seu mundo, um ato de traição contra a mãe que a amava e a fé que a sustentava. Recusar-se, no entanto, significava a Torre de Londres, o silêncio do bloco do Carrasco. O que é mais assustador, trair sua fé ou sua família? Naquele momento, sob a sombra do poder absoluto de seu pai, a princesa aprendeu a primeira e mais cruel lição dos Tudors: a coroa não se herda, conquista-se, e a sobrevivência exige um preço que a alma talvez jamais consiga pagar. Aquele pedaço de pergaminho não continha apenas palavras, continha o germe de fogueiras futuras. A tragédia de Maria não começou com o fogo, mas com a água. Com as lágrimas de sua mãe, a rainha espanhola Catarina de Aragão, uma mulher de fé inabalável e orgulho real, descartada como uma peça gasta no grande tabuleiro de xadrez da sucessão dinástica. Henrique VIII, um monarca de apetites colossais, por poder, por glória e, acima de tudo, por um herdeiro homem, decidiu que seu casamento de mais de 20 anos era uma maldição divina. Ele precisava de um filho. Catarina lhe dera apenas uma filha, Maria. Para o rei, obcecado pela profecia e pela continuidade de sua linhagem, aquilo era um sinal inequívoco do desagrado de Deus. A solução para Henrique era simples e brutal: anular o casamento, repudiar a esposa e tomar uma nova, uma que lhe prometia um herdeiro, a sedutora e astuta Ana Bolena. O Papa, prisioneiro político do sobrinho de Catarina, o sacro imperador romano-germânico Carlos V, recusou-se a cooperar. A resposta de Henrique foi um trovão que abalou a cristandade. Ele rompeu com Roma, declarou-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra e mergulhou o reino em um cisma religioso que definiria os séculos seguintes. Os Tudors não dividiam o poder. Eles o tomavam à força, primeiro com a espada e depois com o machado do Carrasco. Para a jovem Maria, essa tempestade teológica e política era uma catástrofe pessoal devastadora. De um dia para o outro, ela foi arrancada de sua mãe, proibida de vê-la ou mesmo de se corresponder com ela. Seu título de Princesa de Gales foi revogado, sua casa desfeita, seus servos dispensados. Ela, que fora criada para ser rainha, foi informada de que era apenas Lady Maria, a filha ilegítima do rei. A humilhação suprema veio quando foi enviada para servir como dama de companhia de sua meia-irmã recém-nascida, a pequena Elizabeth, filha da mulher que ela via como a destruidora de sua família e de sua fé, Ana Bolena. Cada reverência que era forçada a fazer à criança no berço era um lembrete de sua própria queda. Cada ordem que recebia dos servos de Ana era uma faca em seu orgulho. Ela vivia em um estado de medo constante, uma prisioneira em sua própria casa. Os agentes do rei a vigiavam, relatando cada palavra, cada oração sussurrada em latim. Ameaças de execução pairavam no ar
densas como a névoa de Londres. O rei, seu pai, antes tão afetuoso, agora era um monstro imprevisível, cuja fúria poderia se abater sobre ela a qualquer momento. A pressão era insuportável. Delegações do Conselho do Rei a visitavam, insistindo, ameaçando, exigindo que ela aceitasse o novo estado das coisas, que ela reconhecesse a supremacia do rei sobre a igreja e a validade de seu novo casamento. Para Maria, isso era mais do que política, era uma questão de salvação eterna. Renunciar ao Papa era renunciar a Deus. Reconhecer Ana Bolena era cuspir no túmulo de sua mãe. Ela resistiu com uma teimosia herdada de sua linhagem espanhola e aragonesa. Por anos, ela desafiou o rei, sustentada por sua fé e pela correspondência secreta com sua mãe e com o embaixador imperial, Eustace Chapuis, que se tornou seu confidente e protetor. As cartas de Catarina eram seu único consolo, instando-a a permanecer firme, a confiar em Deus e a nunca, jamais, renunciar à sua legitimidade ou à sua fé. Acima de tudo, escreveu a rainha deposta, obedeça à sua consciência. Mas a consciência, no reino de Henrique VIII, era um luxo que poucos podiam se permitir. A queda de Ana Bolena, acusada de traição e executada no cadafalso, não trouxe alívio para Maria. Pelo contrário, apenas demonstrou a volatilidade letal da corte Tudor. O ponto de ruptura finalmente chegou. Após a morte de Catarina de Aragão, isolada e doente, Maria ficou completamente sozinha. Uma nova lei de sucessão foi aprovada, exigindo um juramento de todos os súditos do rei. Recusar era traição, punível com a morte. O cerco se fechou. Amigos e conselheiros, temendo por suas próprias vidas, imploraram para que ela cedesse. O embaixador Chapuis, sob ordens do imperador, que não podia arriscar uma guerra pela princesa, aconselhou-a a assinar, sugerindo que um juramento feito sob coação não teria validade aos olhos de Deus. Encurralada, doente de estresse e aterrorizada, Maria finalmente cedeu. Com a mão trêmula, ela assinou o documento que a declarava uma bastarda e reconhecia seu pai como o chefe da igreja. Foi uma rendição total, uma humilhação completa. Ela traiu sua mãe, sua fé e a si mesma para sobreviver. Anos mais tarde, como rainha, ela confessaria que nada em sua vida lhe causara tanta dor e arrependimento quanto aquela assinatura. A tinta naquele pergaminho selou sua sobrevivência, mas também plantou uma semente de ressentimento e amargura que cresceria em seu coração por 20 longos anos. Um dia, ela faria a Inglaterra pagar por sua humilhação. A princesa, que se tornou bastarda, ainda não sabia, mas estava apenas no primeiro ato de sua tragédia, aprendendo que, para reinar, às vezes é preciso primeiro aprender a sangrar. O ato de submissão salvou sua vida, mas não lhe devolveu o lugar de direito. Ela foi gradualmente readmitida na corte, mas sempre como uma figura marginal, uma anomalia, um lembrete vivo do passado católico que seu pai estava tão determinado a apagar. Ela observou em silêncio enquanto Henrique se casava mais 4 vezes em uma busca desesperada por estabilidade dinástica. Viu o nascimento de seu meio-irmão, Eduardo, o tão esperado herdeiro homem que a empurrou ainda mais para baixo na linha de sucessão. Ela aprendeu a navegar nas águas traiçoeiras da corte, a sorrir para aqueles que a desprezavam, a esconder seus verdadeiros sentimentos atrás de uma máscara de piedade e obediência. Era uma performance de sobrevivência. Cada dia era um teste, cada conversa uma armadilha em potencial. Ela se apegou à sua fé católica com a tenacidade de um náufrago a uma tábua. A missa, celebrada em segredo em seus aposentos,
era seu ato de rebelião silenciosa, sua única fonte de conforto em um mundo que se tornara herege e irreconhecível. Ela não era mais uma princesa em treinamento, mas uma relíquia viva de uma era caída, uma santa em potencial para alguns, uma traidora teimosa para outros. A morte de Henrique VIII, em 1547, não foi uma libertação, mas o início de um novo tipo de cativeiro. O trono passou para seu irmão de 9 anos, Eduardo VI, um menino frágil e precoce, mas um protestante fervoroso. O poder real, no entanto, estava nas mãos de um conselho de regência dominado por protestantes radicais, primeiro pelo Duque de Somerset e depois pelo ambicioso e implacável John Dudley, Duque de Northumberland. Para esses homens, a Inglaterra não deveria ser apenas separada de Roma, deveria ser purificada de todos os vestígios do papismo. A reforma, que sob Henrique fora, em grande parte, uma questão de poder e política, tornou-se, sob Eduardo, uma revolução teológica. Estátuas foram derrubadas, vitrais quebrados, altares de pedra substituídos por simples mesas de madeira. O livro de oração comum, em inglês, substituiu a missa em latim. A transubstanciação, o cerne da fé católica, foi declarada uma superstição idólatra. Para Maria, cada uma dessas mudanças era uma punhalada na alma, uma profanação do sagrado. Ela se tornou o ponto de convergência de toda a oposição católica no reino. Sua casa transformou-se em uma embaixada não oficial da velha fé. Diplomatas, nobres descontentes e clérigos secretamente leais a Roma a viam como a verdadeira herdeira, a única esperança para a restauração da Igreja. Isso a colocou em rota de colisão direta com o regime de seu irmão. O Conselho de Regência a via não apenas como uma irmã teimosa, mas como uma ameaça existencial ao novo Estado protestante. Uma guerra fria começou, travada em capelas privadas e salas de conselho. A questão central era seu direito de celebrar a missa. Para o governo, era um ato ilegal de desafio. Para Maria, era um direito inalienável de sua consciência. Você conseguiria desafiar a lei do seu país para salvar sua alma? Ela argumentava que a promessa feita a seu primo, o imperador Carlos V, lhe garantia a liberdade de culto. O conselho negava. A disputa se transformou em um escândalo diplomático, com ameaças de guerra vindas do continente. Maria não era apenas uma devota, ela era uma peça no xadrez geopolítico da Europa. Os confrontos se tornaram cada vez mais diretos e perigosos. Ela foi convocada perante o conselho, repreendida publicamente por seu jovem irmão, o rei, que, com a convicção absoluta da juventude, a exortava a abandonar suas crenças errôneas. Seus capelães foram presos, seus servos interrogados. Espiões monitoravam suas propriedades, tentando encontrar provas de conspiração. Em um ponto, um plano ousado foi traçado para que ela fugisse da Inglaterra em um navio enviado pelo imperador. A fuga foi abortada no último minuto, talvez por indecisão de Maria, talvez pela vigilância apertada do governo. Ela estava presa, uma prisioneira em uma jaula dourada, mas uma jaula ainda assim. Estes anos não foram apenas de espera, foram de aprendizado. Ela aprendeu a dissimular, a negociar, a usar a pressão diplomática a seu favor. Ela aprendeu a identificar inimigos e a cultivar aliados. A princesa piedosa e humilhada estava se transformando, por necessidade, em uma política astuta. Ela percebeu que a fé, por si só, não a salvaria. A fé precisava de poder para sobreviver. A cada dia que passava, a saúde do jovem rei, Eduardo, se deteriorava. A tuberculose consumia seus pulmões e todo o reino prendia a respiração.
A lei de sucessão de Henrique VIII era clara. Se Eduardo morresse sem filhos, o trono passaria para Maria. Para o Duque de Northumberland e sua facção, essa era uma perspectiva apocalíptica. A ascensão de Maria significaria não apenas a perda de seu poder, mas a destruição de tudo o que haviam construído. Significaria o retorno da missa, do Papa e, muito provavelmente, do machado do carrasco para eles. A ambição e o medo são os pais de todas as traições. Northumberland começou a tramar um dos golpes de Estado mais audaciosos da história inglesa. Ele não pretendia simplesmente impedir a sucessão de Maria. Ele pretendia apagá-la da história junto com sua irmã Elizabeth e colocar sua própria nora, a jovem e trágica Lady Jane Grey, descendente de uma irmã de Henrique VIII, no trono. O plano era desesperado, ilegal e, em última análise, condenado. Mas no clima febril da corte, parecia a única opção. Enquanto a vida de Eduardo se extinguia, o destino da Inglaterra pendia na balança. Maria, a sobrevivente, estava prestes a enfrentar seu teste final. Ela teria que lutar não apenas por sua fé, mas por sua coroa e por sua vida. A jaula protestante estava prestes a se abrir, mas, para libertá-la ou para levá-la ao cadafalso, ninguém sabia ao certo. O que você escolheria? A segurança da submissão ou a glória da rebelião? Deixe-nos saber, nos comentários, o que você teria feito no lugar da princesa. Enquanto a vida se esvaía do corpo do jovem rei Eduardo VI, em julho de 1553, uma corrida silenciosa e desesperada começou. O Duque de Northumberland, o arquiteto do golpe, agiu rapidamente para ocultar a morte do rei, dando-lhe tempo para consolidar seu poder em Londres. Ele precisava capturar Maria antes que a notícia se espalhasse e ela pudesse reunir seus apoiadores. Uma mensagem foi enviada à princesa, instando-a a vir ao leito de morte de seu irmão. Era uma armadilha. Maria, no entanto, não era mais a jovem ingênua que tremia diante de seu pai. Anos de perseguição e intriga a haviam transformado em uma política cautelosa. Um aviso secreto, talvez de um simpatizante dentro do próprio conselho, chegou a ela a tempo. A caminho de Londres, ela mudou de rota abruptamente, cavalgando noite adentro em direção às suas propriedades em East Anglia, uma região conhecida por sua lealdade à velha fé e à família de Catarina de Aragão. A fuga de Maria foi o estopim da crise. O jogo havia começado. Northumberland tinha a capital, o tesouro e o aparato do Estado. Maria tinha algo mais poderoso: legitimidade. Em Londres, Northumberland proclamou a aterrorizada Lady Jane Grey, uma adolescente estudiosa de 16 anos, como rainha da Inglaterra. A jovem foi uma peça trágica no jogo de ambição de seu sogro, chorando ao ser informada de seu destino. O povo de Londres assistiu à proclamação em um silêncio sinistro. Não houve aclamações. O nome Tudor tinha um peso, uma magia, que o nome Grey não possuía. Enquanto isso, em East Anglia, Maria agia com uma velocidade e determinação que surpreenderam a todos. Ela não se escondeu. Pelo contrário, ela ergueu seu estandarte e se declarou a legítima rainha. Era um ato de coragem extraordinária. Tecnicamente, era traição. Se falhasse, o machado a aguardava. Mas a resposta foi imediata e avassaladora. Nobres, fidalgos e, crucialmente, o povo comum, cansados da instabilidade e da corrupção do regime de Northumberland, começaram a se reunir sob sua bandeira. Eles vinham não apenas por sua fé católica, mas por seu direito de sangue, pela crença de que a última vontade de Henrique VIII deveria ser respeitada. Uma guerra civil parecia inevitável. Northumberland, forçado a deixar Londres para esmagar a rebelião nascente, cometeu um erro fatal.
Ele subestimou o apoio a Maria e superestimou sua própria popularidade. Ao marchar para fora da cidade, à frente de seu exército, ele teria comentado amargamente: "O povo se aglomera para nos ver, mas nenhum deles diz: 'Deus te abençoe'." Sua ausência deixou um vácuo de poder na capital. O conselho privado, que ele deixara para trás, para governar em seu nome, começou a vacilar. Eles eram oportunistas, não ideólogos, e podiam sentir para que lado o vento estava soprando. A notícia do crescente exército de Maria, do apoio maciço que ela recebia, chegou a Londres como uma onda de choque. Até mesmo a frota real, enviada para bloquear a costa e impedir a fuga de Maria ou a chegada de ajuda estrangeira, amotinou-se e declarou seu apoio a ela. O poder de Northumberland estava se desintegrando hora a hora. A coroa, afinal, é sustentada não apenas pela lei, mas pela lealdade. O ponto de virada veio em Londres. Os conselheiros, percebendo que haviam apostado no cavalo errado, realizaram seu próprio contragolpe. Eles abandonaram a causa de Jane Grey e proclamaram Maria como rainha. O reinado de 9 dias da rainha Jane havia terminado. Ela foi presa na Torre de Londres, a mesma fortaleza onde fora coroada. Quando a notícia chegou a Northumberland e seu exército em Cambridge, o moral desabou. Seus soldados desertaram em massa. Abandonado e derrotado, o homem mais poderoso da Inglaterra foi forçado a ir à praça do mercado de Cambridge e, com lágrimas de humilhação escorrendo pelo rosto, proclamar ele mesmo a ascensão da Rainha Maria. Poucos dias depois, ele foi preso e levado para a torre, onde encontraria seu destino. A vitória de Maria foi completa e, notavelmente, quase sem derramamento de sangue. Foi um triunfo popular, uma afirmação do direito dinástico sobre a ambição política. A entrada de Maria em Londres foi uma cena de júbilo indescritível. As multidões a aclamavam, sinos de igrejas repicavam, e o povo celebrava o retorno da filha de Catarina. Ela foi até a torre e libertou pessoalmente os prisioneiros católicos mantidos lá pelo regime anterior, incluindo o velho bispo Stephen Gardiner. Sua irmã, Elizabeth, cavalgou ao seu lado na procissão, um quadro de unidade familiar que escondia as profundas divisões que logo viriam à tona. Por um breve momento, Maria foi a heroína da nação, a rainha amada que havia triunfado sobre a tirania. Ela havia conquistado seu trono não por herança passiva, mas por ação decisiva. Ela provou ser uma verdadeira Tudor. No entanto, o triunfo trouxe consigo a dura realidade do governo. O que fazer com os traidores? Northumberland e alguns de seus principais cúmplices foram julgados e executados, mas Maria, inicialmente, mostrou uma clemência surpreendente. Ela relutou em executar a jovem Lady Jane Grey, reconhecendo que ela era um peão inocente. A vitória em uma guerra, no entanto, muitas vezes é apenas o prelúdio para a próxima. Tendo garantido seu trono, Maria agora enfrentava uma batalha ainda mais difícil: garantir o futuro católico da Inglaterra. E para isso, ela precisava de duas coisas: restaurar a antiga fé e produzir um herdeiro. Ambas as ambições a levariam por um caminho que transformaria a celebração de sua ascensão em um prelúdio para a tragédia. Sua primeira grande decisão como rainha não seria sobre religião, mas sobre política e paixão, seu casamento. E essa decisão, por si só, iniciaria uma nova guerra, uma guerra pelo coração da Inglaterra, inflamada pelo medo do domínio estrangeiro. O casamento espanhol estava no horizonte. A questão do casamento da rainha dominou os primeiros meses de seu reinado. Aos 37 anos, Maria sabia que o tempo estava se esgotando se quisesse ter um filho e garantir uma sucessão católica. O conselho e o parlamento a pressionavam a escolher um noivo inglês
para evitar que o reino caísse sob influência estrangeira. O candidato preferido era o elegante e cortês Edward Courtenay, um descendente da casa de York. Mas Maria tinha outras ideias. Seu coração e sua política estavam voltados para o exterior, para a casa de sua mãe, os Habsburgo. Seu primo, o imperador Carlos V, propôs seu próprio filho, Filipe, herdeiro do vasto Império Espanhol. Para Maria, a união era perfeita. Casar-se com o príncipe católico mais poderoso da Europa solidificaria a restauração da velha fé, fortaleceria a Inglaterra no cenário internacional e, em um nível pessoal, oferecia a promessa de um parceiro que compartilhava sua devoção. Ela se apaixonou pela ideia de Filipe, idealizando-o a partir de retratos e descrições. Era um casamento de Estado que ela transformou em um romance em sua mente. Ela ignorou os avisos de seus conselheiros, as súplicas do parlamento e o crescente descontentamento de seu povo. A rainha, que conquistara o trono com o apoio popular, agora estava perigosamente desconectada de seus súditos. A notícia do casamento espanhol foi recebida com horror na Inglaterra. A xenofobia e o sentimento anticatólico eram potentes. O medo era que a Inglaterra se tornasse um mero satélite da Espanha, arrastada para as guerras dos Habsburgo e governada por um rei estrangeiro. Panfletos incendiários circulavam denunciando o casamento. Sermões protestantes alertavam sobre a chegada da Inquisição espanhola. A nação, que se unira para colocar Maria no trono, agora se fragmentava em facções. A oposição era tão intensa que se transformou em conspiração. Um plano foi traçado por um grupo de nobres e fidalgos para derrubar Maria, colocá-la na prisão, casar sua irmã Elizabeth com Edward Courtenay e colocá-los no trono. A conspiração era mal coordenada, mas um de seus líderes, Sir Thomas Wyatt, o jovem de Kent, agiu. Em janeiro de 1554, ele ergueu o estandarte da rebelião. A rebelião de Wyatt não era explicitamente protestante. Seu pretexto era patriótico, para salvar a Inglaterra do domínio espanhol. Mas, em sua essência, era um levante protestante contra uma rainha católica. A rebelião se espalhou rapidamente por Kent. Wyatt, um soldado experiente, reuniu uma força de vários milhares de homens e começou a marchar em direção a Londres. O pânico tomou conta da capital. O governo de Maria parecia paralisado e despreparado. Por um momento, pareceu que o trono, tão recentemente conquistado, seria perdido. Foi nesse momento de crise suprema que Maria demonstrou a fibra de que era feita. Ela se recusou a fugir da cidade. Em vez disso, ela foi a Guildhall, a prefeitura de Londres, e fez o discurso de sua vida. Diante dos cidadãos aterrorizados, ela falou não como uma rainha distante, mas como uma mãe para seus filhos. Ela defendeu sua escolha de casamento, mas prometeu que não se casaria sem o consentimento do parlamento. Então, ela os convocou à ação, apelando ao seu patriotismo e à sua lealdade. Protesto a vós que, se eu pensasse que este casamento seria para o prejuízo deste reino, ela declarou, com a voz ressoando, eu não o aceitaria, nem por um momento. Foi uma performance magistral. Ela transformou o medo em determinação. A cidade se uniu a ela. A batalha por Londres começou. Os rebeldes de Wyatt chegaram aos portões da cidade, mas encontraram resistência feroz. As pontes foram defendidas, as ruas barricadas. Houve combates desesperados nos subúrbios. Em um momento crítico, os rebeldes quase conseguiram entrar no palácio e a rainha pôde ouvir o som da batalha de seus aposentos. Mas a defesa se manteve firme. O ímpeto de Wyatt foi quebrado. Sua rebelião, sem apoio dentro da capital, fracassou. Ele se rendeu e foi levado para a torre. A repressão que se seguiu foi brutal.
A clemência inicial de Maria havia desaparecido, substituída por um medo frio e uma determinação de aço. Centenas de rebeldes foram enforcados. Os portões e pontes de Londres foram adornados com corpos em decomposição, um aviso sombrio para qualquer um que ousasse desafiar a rainha. A rebelião teve duas vítimas de alto perfil. A primeira foi a inocente Lady Jane Grey. O levante, no qual o pai dela se envolveu, selou seu destino. Maria, convencida de que Jane sempre seria um foco para conspirações, assinou com relutância sua sentença de morte. A jovem, de 17 anos, foi decapitada na Torre Verde. A segunda vítima, em potencial, era muito mais perigosa. A própria irmã da rainha, Elizabeth. A suspeita recaiu pesadamente sobre Elizabeth. O embaixador espanhol, Simón Renard, principal conselheiro de Maria, estava convencido de seu envolvimento e exigia sua execução. Elizabeth protestou sua inocência, mas cartas interceptadas e o testemunho de Wyatt sob tortura, que ele depois retratou, a implicavam. Maria estava dividida entre a suspeita e o afeto fraternal, entre a razão de Estado e a memória de sua mãe. Ela ordenou que Elizabeth fosse levada para a torre. A jornada de Elizabeth pelo rio Tâmisa, entrando na fortaleza através do Portão dos Traidores, é um dos momentos mais icônicos da história inglesa. Ela temia, com razão, que nunca mais sairia viva. A rebelião fracassada fortaleceu a posição de Maria no curto prazo, eliminando seus oponentes, mas envenenou a atmosfera política, aprofundou as divisões religiosas e transformou sua irmã em uma mártir em potencial. Tendo esmagado a rebelião armada, Maria agora se sentia livre para prosseguir com seus dois grandes projetos, seu casamento e a purificação religiosa de seu reino. As chamas da rebelião de Wyatt mal haviam se extinguido, quando as primeiras fogueiras da perseguição religiosa começaram a ser acesas. O sangue dos rebeldes foi apenas o prelúdio para o fogo dos mártires. Agora diga-nos, o que é mais perigoso para um governante? Um inimigo declarado ou um aliado desleal? Vote com seu comentário e vamos desvendar os segredos do poder juntos. Com a rebelião esmagada e seus inimigos políticos silenciados ou mortos, o caminho estava livre para a restauração católica. Para Maria, esta não era uma questão de política, mas de redenção. Redenção para si mesma, por sua submissão forçada sob o reinado de seu pai, e redenção para a Inglaterra, uma nação que, a seus olhos, havia se desviado do caminho de Deus para um abismo de heresia. Ela acreditava com cada fibra de seu ser que sua ascensão milagrosa ao trono era um sinal divino. Deus a havia escolhido para salvar a alma da Inglaterra, e ela não falharia em sua missão, não importando o custo. O processo começou de forma gradual. Os clérigos protestantes casados foram depostos. Líderes protestantes proeminentes, como o arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, e os bispos Hugh Latimer e Nicholas Ridley, foram presos por seu papel no golpe de Lady Jane Grey, mas a acusação logo se transformaria de traição em heresia. O parlamento, agora dócil, revogou a legislação religiosa de Eduardo VI. Mas o passo final, e mais fatídico, foi a restauração das antigas leis medievais contra a heresia. Essas leis permitiam que a Igreja identificasse e julgasse hereges e que o Estado os executasse. O método de execução para a heresia era a fogueira. Acreditava-se que o fogo purificava a alma do condenado e servia como uma terrível advertência para os outros. O inferno seria trazido à terra para salvar as pessoas do inferno eterno. O ano de 1555 marcou o início do que ficaria conhecido como a Perseguição Mariana. As fogueiras começaram a arder em Smithfield,
um mercado de gado nos arredores de Londres, e logo se espalharam por todo o sudeste da Inglaterra. A primeira vítima foi John Rogers, um clérigo e tradutor da Bíblia. Sua execução pública foi um espetáculo cuidadosamente orquestrado, projetado para aterrorizar a população e forçá-la à submissão. Mas o efeito foi o contrário. Rogers foi para a fogueira como quem vai para um casamento, segundo testemunhas oculares. Sua coragem e a de muitos que o seguiram transformaram execuções em martírios. A máquina da perseguição, uma vez posta em movimento, era implacável. Comissões foram estabelecidas em cada diocese para caçar hereges. Vizinhos eram encorajados a denunciar vizinhos. Os acusados eram levados a julgamentos eclesiásticos, presididos por bispos, como o notório Edmund Bonner, de Londres, apelidado de Bonner Sangrento. Eram interrogados sobre suas crenças, especialmente sobre a Eucaristia. Acreditavam eles na presença real de Cristo no pão e no vinho? Para os protestantes, que viam a comunhão como um ato simbólico, admitir a visão católica era trair sua fé. Negá-la era assinar a própria sentença de morte. As histórias das vítimas são um testemunho angustiante de fé e brutalidade. Houve os mártires de alto perfil, os mártires de Oxford, Latimer, Ridley e Cranmer. Latimer e Ridley foram queimados juntos. Disse que Latimer gritou para seu companheiro nas chamas: "Tenha bom ânimo, mestre Ridley, e comporte-se como um homem. Nós acenderemos neste dia uma vela, pela graça de Deus, na Inglaterra, que eu confio que jamais será apagada." Sua profecia se provaria assustadoramente precisa. A execução de Thomas Cranmer foi a mais dramática de todas. O ex-arcebispo, que havia anulado o casamento da mãe de Maria e sido o arquiteto da reforma inglesa, fraquejou na prisão. Sob imensa pressão, ele se retratou, aceitando a autoridade papal. Mas no dia de sua execução, ele deveria fazer uma confissão pública. Em vez disso, em uma reviravolta chocante, ele denunciou sua retratação como um ato de covardia e reafirmou sua fé protestante. E quanto à minha mão que ofendeu, escrevendo o contrário do meu coração, ele declarou: "Minha mão será punida primeiro." E, ao ser amarrado à estaca, ele estendeu a mão direita para as chamas, mantendo-a ali até que estivesse completamente queimada, um ato de penitência e desafio que se tornou lendário. Mas a grande maioria das quase 300 pessoas queimadas durante o reinado de Maria não eram clérigos famosos, eram homens e mulheres comuns, tecelões, artesãos, agricultores, esposas, pessoas que foram ensinadas a ler a Bíblia em inglês e que se recusavam a abandonar as verdades que acreditavam ter encontrado nela. Sua obstinação confundia e enfurecia as autoridades, porque eles não se retratavam para salvar suas vidas. Para a rainha e seus bispos, eles eram hereges teimosos que ameaçavam a unidade e a salvação da nação. Para seus companheiros protestantes, eles eram heróis e santos, cujas mortes eram sementes da verdadeira igreja. Você conseguiria enviar centenas de pessoas para a fogueira, acreditando sinceramente que está salvando suas almas. Maria não era, por natureza, uma sádica. Não há evidências de que ela se deleitasse com o sofrimento de suas vítimas. Pelo contrário, ela via a perseguição como um dever solene e desagradável, uma cirurgia dolorosa necessária para curar o corpo doente do reino. Ela estava convencida de que a firmeza salvaria seu povo. Mas à medida que o número de mortos aumentava, o apoio popular que ela antes desfrutava se transformou em medo e, finalmente, em ódio. Cada fogueira acesa em Smithfield era um farol que iluminava a tirania de seu regime. Ela estava tentando purificar a Inglaterra com fogo, mas em vez disso,
estava forjando naquelas chamas a imagem que a assombraria pela eternidade, Bloody Mary. E enquanto o reino ardia, uma outra obsessão consumia a rainha, uma esperança desesperada que se transformaria em sua mais profunda e pública humilhação, a promessa de um herdeiro. Enquanto a Inglaterra era purificada pelo fogo, o Palácio Real fervilhava com uma expectativa de outro tipo. Em julho de 1554, Filipe da Espanha finalmente chegou à Inglaterra para seu casamento. Ele era mais jovem, mais baixo e menos imponente do que Maria imaginara, mas ela estava completamente apaixonada. Para ela, sua união não era apenas uma aliança política, era a realização de um sonho romântico e a resposta de Deus às suas orações. A cerimônia de casamento, realizada na Catedral de Winchester, foi um evento de esplendor incomparável. Pela primeira vez em muito tempo, Maria parecia genuinamente feliz. E logo, a notícia que todo o reino esperava foi anunciada. A rainha estava grávida. O alívio e a alegria na corte católica foram imensos. Um herdeiro católico garantiria a sucessão, solidificaria a restauração da velha fé e frustraria para sempre as esperanças dos protestantes e da herdeira presumida, Elizabeth. A nação foi instruída a rezar pelo parto seguro da rainha. Missas de ação de graças foram celebradas. O parlamento até aprovou uma lei, nomeando Filipe como regente no caso da morte de Maria durante o parto. Os meses se passaram e todos os sinais pareciam confirmar a gravidez. O abdômen da rainha crescia. Ela sentia o bebê se mover. Seu ciclo menstrual havia parado. Os médicos da corte confirmaram a gravidez. A data do parto foi marcada para o final de maio de 1555. O palácio de Hampton Court foi preparado. Berços foram feitos, roupas de bebê foram costuradas e uma equipe de amas e parteiras foi montada. Cartas anunciando o nascimento de um príncipe foram redigidas, com espaços em branco para o dia e a hora. A tensão em toda a Europa era palpável. O nascimento de um herdeiro, Tudor-Habsburgo, reconfiguraria o equilíbrio de poder do continente. Maio chegou e passou. Nenhuma criança nasceu. A data foi adiada para junho, depois para julho. A corte esperava e a rainha esperava em um confinamento cada vez mais ansioso e isolado. O país prendia a respiração. E então, lentamente, a terrível verdade começou a emergir. Não havia bebê. Nunca houve um bebê. A humilhação foi esmagadora, tanto em nível pessoal quanto político. A gravidez era provavelmente uma combinação de pseudociese ou gravidez fantasma, um fenômeno psicológico em que uma mulher anseia tanto por um filho que seu corpo manifesta os sintomas da gravidez. E talvez um tumor ou cisto ovariano que causou inchaço. Quando ficou claro que não haveria nascimento, a atmosfera festiva da corte se transformou em constrangimento e zombaria. Baladas e panfletos protestantes ridicularizavam a rainha estéril, sugerindo que era um julgamento de Deus sobre seu reinado sangrento. A tragédia pessoal de Maria tornou-se um espetáculo público. Para Filipe, a situação era intolerável. Ele viera para a Inglaterra para se tornar rei e pai de um futuro rei. Ele havia cumprido seu dever conjugal, mas a união não produzira frutos. Desapontado e sentindo que não havia mais nada a fazer na Inglaterra, ele partiu para o continente em agosto de 1555 para assumir o governo dos Países Baixos em nome de seu pai. Embora prometesse voltar em breve, sua partida foi um golpe devastador para Maria. Ela o amava profundamente, mas para ele, ela era apenas um dever dinástico. A rainha ficou sozinha, enfrentando o fracasso de seu corpo e o ridículo de seus inimigos. Seu desespero
pareceu intensificar seu fervor religioso. Se ela não podia dar à Inglaterra um herdeiro de carne e osso, ela redobraria seus esforços para legar à nação uma fé purificada. O ritmo das perseguições aumentou após a decepção da gravidez fantasma. Parecia que, frustrada em sua maternidade, ela se tornara uma mãe mais severa para seu povo, punindo seus filhos rebeldes com fogo. O poder de uma rainha é medido não apenas por seus exércitos, mas pela promessa em seu ventre. O berço vazio de Maria era um símbolo potente do fracasso de seu reinado, aos olhos de muitos de seus contemporâneos. Ele minou sua autoridade e reforçou a posição de sua irmã e sucessora, a jovem e vibrante Elizabeth, que permanecia solteira e sem filhos, mas que representava o futuro. Incrivelmente, a tragédia se repetiria. Em 1557, Filipe retornou brevemente à Inglaterra. O principal motivo de sua visita era persuadir Maria a juntar a Inglaterra à Guerra da Espanha contra a França. Desesperada para agradá-lo e reconquistar seu afeto, ela concordou e, para sua imensa alegria, ela acreditou estar grávida novamente. Mais uma vez, os sintomas apareceram. Mais uma vez, o reino se preparou para a chegada de um herdeiro. E, mais uma vez, a esperança se transformou em cinzas. A segunda gravidez fantasma foi ainda mais devastadora que a primeira. Ela quebrou o espírito da rainha. Sua saúde, nunca robusta, começou a declinar rapidamente. Ela envelheceu visivelmente, seu corpo inchado pela doença, seu rosto marcado pela dor e pela decepção. Ela havia apostado tudo em seu casamento e em sua capacidade de ter filhos. Ela havia perdido. O marido que ela adorava a havia como um meio para um fim. O Deus em quem ela confiava lhe negara um filho, e a nação que ela tentava salvar, com fogo, a desprezava. Seu reinado, que começara com tanto triunfo e esperança, estava se tornando um catálogo de fracassos, e a humilhação final ainda estava por vir, não em um quarto de parto, mas em um campo de batalha na França. A decisão de entrar na Guerra da Espanha contra a França, motivada pelo desejo desesperado de agradar ao marido, provou ser o erro final e catastrófico do reinado de Maria. A Inglaterra estava mal preparada para um conflito. O tesouro estava vazio, as forças armadas negligenciadas, o conselho se opôs à guerra e o povo a ressentia, vendo-a como mais uma prova de que a Inglaterra estava sendo explorada para os interesses espanhóis. Mas Maria, cega por seu amor por Filipe, insistiu. Um pequeno exército inglês foi enviado ao continente e participou de uma vitória inicial dos espanhóis na Batalha de Saint-Quentin. A alegria, no entanto, durou pouco. A França, buscando vingança, viu uma oportunidade. No inverno de 1558, enquanto o exército e a marinha ingleses estavam desmobilizados, os franceses lançaram um ataque surpresa e maciço a Calais. Calais não era uma mera possessão, era um símbolo poderoso. Era a última fortaleza da Inglaterra no continente, um resquício das glórias da Guerra dos 100 Anos, mantida por mais de 200 anos. Era considerada inexpugnável, mas o governo de Maria havia negligenciado suas defesas e a guarnição era perigosamente pequena. O ataque francês foi rápido e brutal. Liderados pelo talentoso Duque de Guise, os franceses cercaram a cidade. As defesas externas caíram em questão de dias. A guarnição inglesa, em menor número e sem esperança de receber reforços a tempo, foi forçada a se render. Em janeiro de 1558, a bandeira da França tremulava sobre Calais. A notícia da queda de Calais atingiu a Inglaterra como um terremoto. Foi uma humilhação nacional de proporções épicas, uma ferida profunda no orgulho inglês. Para os inimigos de Maria,
era a prova final e irrefutável da falência de seu governo. Seu casamento espanhol não havia trazido um herdeiro, mas havia custado à Inglaterra sua joia mais preciosa. A rainha ficou absolutamente devastada. A perda de Calais foi um golpe pessoal, uma traição de tudo em que ela acreditava. Ela havia arrastado seu país para a guerra por amor, e o resultado fora um desastre. Sua famosa citação, relatada por cronistas posteriores, resume sua angústia. Quando eu morrer e for aberta, vocês encontrarão Philippe e Calais gravados em meu coração. O desastre de Calais selou o destino do reinado de Maria. Seu prestígio desmoronou. O governo estava à beira da falência, o povo à beira da rebelião. A saúde da rainha se deteriorou catastroficamente. O inchaço que ela acreditava ser uma gravidez era, muito provavelmente, um câncer de ovário ou uterino, que lhe causava dores terríveis. Em seus últimos meses, ela era uma figura trágica, doente, abandonada pelo marido e odiada por muitos de seus súditos. Ela havia tentado restaurar a glória e a fé da Inglaterra, mas, a seus olhos e aos de muitos outros, havia conseguido apenas humilhação e divisão. O fogo de suas perseguições não havia extinguido o protestantismo. Pelo contrário, o havia temperado no cadinho do martírio. Sua aliança com a Espanha não havia fortalecido a Inglaterra, a havia enfraquecido e desonrado. E seu ventre, a esperança de uma dinastia católica, permanecera estéril. Tudo o que lhe restava era uma sucessora que representava tudo o que ela mais desprezava. O sol estava se pondo sobre o reinado de Maria, e a sombra de sua irmã, Elizabeth, crescia a cada dia. A dança mortal entre as duas irmãs, que durara anos, estava chegando ao seu clímax. A coroa estava prestes a passar de uma cabeça para outra. E o que determina o legado de um líder? Suas intenções nobres ou os resultados desastrosos de suas ações? Compartilhe sua opinião nos comentários. Ao longo de todo o reinado de Maria, a presença de sua meia-irmã, Elizabeth, foi uma constante fonte de ansiedade e suspeita, uma sombra que pairava sobre o trono. As duas mulheres eram a noite e o dia. Maria, a católica devota, de meia idade, marcada pela tragédia. Elizabeth, a protestante pragmática, jovem, vibrante e popular. Elas representavam dois futuros irreconciliáveis para a Inglaterra. Elizabeth era o símbolo vivo da oposição, a esperança de todos os que se ressentiam do casamento espanhol e das perseguições religiosas. Conspirações, inevitavelmente, se formavam em torno dela, mesmo sem seu consentimento explícito. Para os conselheiros mais radicais de Maria, como o embaixador espanhol Simón Renard, Elizabeth não era apenas uma herdeira, era uma ameaça mortal que precisava ser neutralizada. A única maneira de garantir o futuro católico da Inglaterra, argumentavam eles, era executar Elizabeth. O machado que ceifara a vida de sua mãe, Ana Bolena, deveria também ceifar a dela. O momento de maior perigo para Elizabeth veio após a rebelião de Wyatt. Sua suposta implicação no Levante a levou para a Torre de Londres. Naqueles dias sombrios, ela acreditava que sua morte era certa. Ela foi submetida a interrogatórios intensos. Cada palavra era pesada, cada resposta analisada em busca de um deslize que pudesse incriminá-la. A pressão sobre Maria para assinar a sentença de morte de sua irmã era imensa. Filipe da Espanha a pressionava, seus conselheiros a pressionavam, mas a rainha hesitou. Por quê? A resposta reside na complexa mistura de afeto, dever e cálculo político que definia sua relação. Por um lado, Maria se lembrava da promessa que fizera à sua mãe, Catarina de Aragão, de que cuidaria de Elizabeth. Havia um vínculo de sangue, uma história compartilhada de sofrimento sob a tirania de seu pai. Por outro lado,
Como rainha, ela entendia perfeitamente a ameaça que Elizabeth representava. Mas havia também um problema prático: não havia provas concretas do envolvimento de Elizabeth. Executá-la sem provas claras poderia desencadear outra rebelião, talvez ainda mais perigosa. Além disso, se Elizabeth fosse removida, a próxima na linha de sucessão era Maria, rainha da Escócia, que estava prometida ao herdeiro do trono francês, o maior inimigo da Espanha. Para Filipe e seus conselheiros, a perspectiva de a Inglaterra cair nas mãos da França era ainda pior do que vê-la governada pela protestante Elizabeth. Assim, começou um longo e tenso jogo de gato e rato. Elizabeth foi libertada da torre, mas mantida em prisão domiciliar em Woodstock, sob vigilância constante. Ela aprendeu a arte da sobrevivência. Publicamente, ela se conformava, frequentando a missa e professando lealdade à sua irmã. Em particular, ela era um enigma, nunca revelando seus verdadeiros pensamentos. Ela se equilibrava magistralmente no fio da navalha, usando sua inteligência e astúcia para evitar todas as armadilhas que lhe eram preparadas. Ela sabia que um passo em falso, uma palavra imprudente, poderia levá-la ao cadafalso. Maria, por sua vez, nunca pareceu saber o que fazer com ela. Ela a trazia para a corte, depois a bania novamente. Ela a tratava com frieza suspeitosa em um dia e com afeto relutante no outro. Era um duelo psicológico travado nos corredores dos palácios, cheio de espionagem, interrogatórios e uma tensão constante. A rainha, que podia enviar centenas de seus súditos para as chamas sem hesitar, não conseguia se decidir a eliminar a ameaça mais perigosa de todas, sua própria irmã. Essa indecisão, talvez sua única clemência significativa, acabaria por selar o destino de sua causa. À medida que a saúde de Maria piorava em 1558, a questão da sucessão tornou-se urgente. Ficou claro para todos que ela não viveria muito mais e que não deixaria um herdeiro de seu corpo. O trono passaria para Elizabeth. Em seus últimos dias, Maria foi pressionada a nomear oficialmente Elizabeth como sua sucessora. Ela relutou até o fim. Fazer isso era admitir a derrota total. Era aceitar que tudo pelo que ela havia lutado, a restauração da fé católica, a aliança com a Espanha, seria desfeito. Significava entregar à Inglaterra a filha da mulher que ela considerava a causa de toda a sua miséria. Disse que ela só concordou em seu leito de morte com uma condição: que Elizabeth mantivesse a fé católica. Elizabeth, com sua ambiguidade característica, concordou. Era uma promessa que ela não tinha a menor intenção de cumprir. Em 17 de novembro de 1558, Maria Tudor morreu. A notícia de sua morte foi recebida não com luto, mas com celebrações abertas nas ruas de Londres. O povo acendeu fogueiras, não para queimar hereges, mas para celebrar o fim de um reinado de terror e o início de uma nova era. Sir Nicholas Throckmorton cavalgou a toda velocidade para Hatfield House para informar Elizabeth. Ele a encontrou sentada sob um carvalho no parque. Ao ouvir a notícia, ela teria dito, em latim, "Ad domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris." Isto é obra do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. A dança mortal havia terminado. A sobrevivente havia vencido. O reinado de Maria, a primeira rainha reinante da Inglaterra, terminara em fracasso e amargura. Mas sua história estava longe de acabar. Sua morte foi apenas o começo da criação de um dos mitos mais duradouros e poderosos da história inglesa: a lenda negra de Bloody Mary. A propaganda dos vencedores estava prestes a começar seu trabalho. A morte de uma soberana é sempre o nascimento de sua lenda.
No caso de Maria Tudor, o que nasceu não foi uma lenda, mas uma maldição. A tinta de seu testamento mal secara quando a reescrita de sua história começou. O novo regime, liderado pela astuta e pragmática rainha Elizabeth I, enfrentava um desafio monumental: unificar uma nação profundamente dividida pela religião e legitimar seu próprio governo, o de uma rainha protestante cujo nascimento fora fruto do maior escândalo religioso da história do país. Para construir a nova Era de Ouro elisabetana, era preciso primeiro criar uma Era das Trevas mariana para servir de contraste. A memória de Maria precisava ser sistematicamente enegrecida, seu reinado transformado em um pesadelo de tirania estrangeira e fanatismo sangrento. A história, como sempre, seria escrita pelos vencedores, e a arma escolhida para essa guerra de informação não foi uma espada, mas uma prensa de tipos móveis. A peça central dessa campanha de propaganda foi uma obra que se tornaria um dos livros mais influentes da história inglesa, rivalizando com a própria Bíblia, Acts and Monuments, mais conhecido como O Livro dos Mártires de Fox. Seu autor, John Fox, era um clérigo protestante que fugira para o exílio durante o reinado de Maria. Seu livro, publicado pela primeira vez em 1563, era uma crônica detalhada e visceral das perseguições marianas. Não era uma obra de história imparcial, era uma obra-prima de propaganda. Fox narrava, com detalhes gráficos e comoventes, as histórias dos mártires protestantes, seus interrogatórios, sua coragem diante da morte, seus últimos discursos e suas agonias nas chamas. O livro era, crucialmente, ilustrado com xilogravuras vívidas e aterrorizantes. Pela primeira vez, os ingleses, muitos dos quais eram analfabetos, podiam ver as chamas de Smithfield, os rostos dos bispos sofredores e a crueldade dos carrascos católicos. Essas imagens se gravaram na psique nacional. Elas transformaram as vítimas de Maria em heróis protestantes e a própria Maria em um monstro sedento de sangue. O governo de Elizabeth promoveu ativamente o livro. Cópias foram colocadas em catedrais, igrejas paroquiais e salões de guildas por todo o país. Por gerações, foi o livro mais lido na Inglaterra depois da Bíblia. Ele moldou a identidade nacional inglesa como uma nação protestante, escolhida por Deus, que havia sobrevivido a uma provação terrível nas mãos de uma tirana papista. A narrativa era simples, poderosa e eficaz. O reinado de Maria foi uma anomalia, uma breve e sangrenta interrupção no glorioso avanço da Inglaterra em direção ao seu destino protestante. A imagem de Bloody Mary nasceu dessas páginas. O apelido, que nunca foi usado durante sua vida, tornou-se seu epíteto eterno. A complexidade de seu caráter e de seu reinado foi apagada, substituída por uma caricatura de uma fanática estéril e amargurada, uma marionete da Espanha que se deleitava em queimar seu próprio povo. Nesta nova narrativa, quaisquer possíveis realizações do reinado de Maria foram convenientemente esquecidas ou atribuídas a outros. As importantes reformas fiscais e financeiras que seu governo iniciou, que ajudaram a estabilizar a economia inglesa, foram ignoradas. Os esforços para reorganizar a marinha e fortalecer as defesas costeiras que prepararam o terreno para as futuras vitórias navais de Elizabeth foram suprimidos da memória popular. Seu governo foi retratado como uniformemente desastroso, marcado apenas pela perseguição religiosa e pela humilhante perda de Calais. Até mesmo sua devoção e sua coragem, qualidades que seus contemporâneos reconheciam, foram reinterpretadas como teimosia e fanatismo. Ela se tornou a anti-Elizabeth. Tudo o que Elizabeth era, bem-sucedida, popular, carismática, vitoriosa, Maria era o oposto.
fracassada, odiada, sombria, derrotada. O contraste era essencial. Para que a Virgem Rainha pudesse brilhar, a Rainha Sangrenta precisava ser mergulhada na escuridão. Essa lenda negra provou ser incrivelmente duradoura. Ela foi repetida por historiadores, dramatizada por dramaturgos e ensinada a crianças em idade escolar por mais de 400 anos. A imagem de Bloody Mary tornou-se um pilar da historiografia Whig, que via a história inglesa como uma marcha progressiva da tirania católica para a liberdade protestante. Ela se tornou um conto de advertência, um bicho-papão da história inglesa, invocada sempre que o medo do catolicismo ou da influência estrangeira ressurgia. A mulher real, Maria Tudor, a princesa erudita, a filha devotada, a sobrevivente resiliente, a rainha que lutou e venceu por seu trono, foi perdida, enterrada sob camadas de propaganda. A história se tornou um campo de batalha, e em sua própria história, Maria sofreu a derrota final e mais duradoura. Sua memória foi condenada para que uma nova Inglaterra pudesse nascer. Mas a história é um juiz paciente. Séculos depois, quando o calor da batalha religiosa esfriou, os historiadores começaram a olhar novamente para as cinzas do reinado de Maria, não para encontrar um monstro, mas para tentar entender a mulher por trás da máscara. E se tentássemos, por um momento, olhar para além da fumaça das fogueiras e da propaganda que a sucedeu? Quem foi Maria Tudor? Não a caricatura, mas a figura histórica. Para entendê-la, não para justificá-la, precisamos nos despir de nossas sensibilidades modernas e mergulhar na mentalidade de seu tempo. O século XVI foi uma era de fé absoluta e brutalidade casual. A heresia não era vista com uma simples diferença de opinião. Era considerada uma doença mortal que, se não fosse erradicada, condenaria não apenas a alma do indivíduo, mas toda a comunidade à danação eterna. A execução de hereges não era uma invenção de Maria. Seu pai, Henrique VIII, queimou e decapitou tanto protestantes quanto católicos que desafiavam sua autoridade. Seu irmão, Eduardo VI, assinou a sentença de morte de hereges. E sua irmã, Elizabeth I, embora mais pragmática, executou dezenas de padres católicos de forma ainda mais bárbara, enforcados, estripados e esquartejados por traição. As perseguições de Maria foram notáveis não por sua existência, mas por sua intensidade e escala em um período tão curto. Ela queimou quase 300 pessoas em menos de 4 anos. A questão não é se ela era cruel, mas por que sua crueldade se tornou tão focada e tão famosa. A chave talvez resida na tragédia central de sua vida. Ela era uma governante medieval tentando reinar sobre o limiar do mundo moderno. Sua visão de mundo era a de sua mãe, Catarina de Aragão, uma monarquia unida sob uma única fé, em comunhão com a cristandade universal liderada pelo Papa. Ela acreditava que a salvação de seu povo dependia de seu retorno a esta ordem. Mas a Inglaterra havia mudado. 20 anos de separação de Roma, a dissolução dos mosteiros e, crucialmente, a disseminação da Bíblia em inglês haviam criado uma geração que não via o Papa como um pastor, mas como um príncipe estrangeiro e a missa em latim como uma superstição. Maria estava tentando colocar o gênio de volta na garrafa, mas ele já havia crescido demais. Suas ações, que ela via como a restauração da ordem divina, foram percebidas por muitos de seus súditos como a imposição de uma tirania estrangeira e antiquada. Sua tragédia não é a de uma mulher má, mas talvez a de uma mulher anacrônica, cuja fé inabalável se tornou sua maior fraqueza em um mundo em rápida mudança. A historiografia moderna começou a pintar um quadro mais nuançado. Os historiadores
apontam para sua coragem inquestionável, demonstrada durante sua tomada de poder. Eles reconhecem sua inteligência e sua educação, digna de uma princesa renascentista. Eles destacam a seriedade com que ela encarava seus deveres como monarca, trabalhando incansavelmente nos assuntos de Estado. Suas reformas administrativas e financeiras, antes obscurecidas, são agora vistas como fundamentos importantes sobre os quais o sucesso posterior de Elizabeth foi construído. Suas perseguições, embora inegavelmente terríveis, são colocadas em um contexto europeu mais amplo, onde queimar hereges era uma prática padrão tanto em países católicos quanto protestantes. Ela não foi excepcionalmente cruel para os padrões de sua época. Ela foi, talvez, excepcionalmente azarada. Azarada em seu casamento, azarada em sua saúde e, acima de tudo, azarada em seus sucessores, que tinham todo o interesse em destruir sua reputação. Ela não foi a monarca mais sangrenta da dinastia Tudor. Seu pai, Henrique VIII, foi responsável por dezenas de milhares de execuções. No entanto, ele é lembrado como Grande Harry, enquanto ela é Bloody Mary. Isso revela mais sobre o poder da propaganda do que sobre a realidade de seus reinados. A história de Maria Tudor é, em última análise, uma meditação sombria sobre como o trauma pessoal pode se metamorfosear em política de Estado. A humilhação e o medo de sua juventude forjaram nela uma determinação de aço, mas também uma rigidez inflexível e uma profunda desconfiança. Sua luta desesperada para restaurar a fé de sua mãe era também uma tentativa de validar a memória de Catarina e sua própria identidade. Cada herege que ela queimava era, talvez em sua mente, um eco dos cortesãos que haviam caluniado sua mãe e a declarado bastarda. Seu reinado foi uma tentativa de rebobinar a história, de apagar a dor e a injustiça de seu próprio passado, projetando essa luta com toda a nação. Ela acreditava estar servindo a Deus, mas na verdade pode ter estado servindo aos fantasmas de sua própria vida quebrada. Ela não era um monstro nascido do mal, mas uma mulher moldada pela dor, que recebeu o poder de um monarca absoluto e o usou para tentar consertar o mundo à imagem de sua própria fé ferida. O resultado foi um desastre que manchou seu nome para sempre. A história a condenou, mas talvez agora possamos começar a entendê-la. Sabendo o que sabe agora, o que define seu legado, o fanatismo de uma rainha que queimou quase 300 almas em nome de Deus, ou a tragédia de uma mulher destruída pela busca implacável pelo poder e pela fé. Deixe sua escolha nos comentários, pois o veredito da história nunca está verdadeiramente selado.